O que você faria se a sua esposa, marido, uma pessoa que era completamente normal, que não tinha nenhuma bandeira vermelha, depois de 6 anos de relacionamento, começasse a agir de umas formas estranhas? E o que eu quero dizer por estranhos? Coisas básicas. Tipo começar a te espiar pelos cantos. Oiê, se você não me conhece, meu nome é Ellie e eu gosto de umas coisas assustadoras. Essa creepypasta ela é muito famosa, se você acompanha, provavelmente conhece. E é uma das minhas favoritas. Eu sei que eu falo que amo todas que eu contei aqui até agora, mas eu vou começar pelas que eu mais gosto mesmo, a gente merece ser feliz. E se você tiver alguma sugestão de creepypasta, lendas, jogos, filmes, tudo que envolva terror, até mesmo seu relato sobrenatural, pode me mandar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que eu vou amar ver e contar aqui no canal. Minha esposa está me espiando pelos cantos e atrás dos móveis. Passou de estranho para assustador. Minha esposa Lynn e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinal de alerta. Não consigo enfatizar o suficiente o quão estranho é isso tudo para ela. Lynn é gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi o tipo de pessoa séria. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela nem gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir o Iluminado comigo, porque sabia o quanto eu adorava terror. Ela estava com tanto medo que nem conseguiu passar da metade do filme antes de termos que desligá-lo. Ela não gosta de nada assustador e nunca gostou de pegadinhas. Simplesmente não é o que ela gosta, e tudo bem. Mas era isso que tinha de tão estranho nisso. É tão diferente dela. Devo acrescentar também que ela nunca teve problemas de saúde mental. E, pelo que eu sei, isso não é familiar. Sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos que estamos juntos, acho que eu teria visto algum tipo de sinal. Há 2 meses, eu estava na cozinha preparando o café antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasada naquela manhã e sabia que não conseguiria ir à cafeteria para minha dose matinal. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando notei a Lynn me espiando no canto à minha frente. Eu só conseguia ver seus olhos e uma mecha do seu longo cabelo escuro pendurado na parede. O resto do corpo estava escondido atrás do canto. Quase derramei meu café quando a vi. Eu queimei a merda dos meus lábios. Nossa, Lynn! Eu disse, limpando algumas gotas de café das calças. Você me assustou pra caralho. Ela imediatamente desapareceu de vista, como uma criança que foi pega. Ouvi-a correr em direção à sala, e quando cheguei à porta da frente, ela já estava fora de vista. Foi muito estranho e totalmente fora do personagem dela, como eu disse, mas também achei meio engraçado que ela estava sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi-a rir. Seu comportamento era um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Aqui dá pra ver que o Ben com certeza é uma pessoa muito melhor que eu, porque a minha reação não seria falar que amo. Esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa ela estava normal. Eu não toquei no assunto e ela também não, e a vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Era cerca de 2 da manhã e eu tinha acordado para tomar alguma coisa. Eu estava parado na bancada da cozinha, com uma jarra de suco de laranja na mão, quando tive uma forte sensação de que estava sendo observado. Por alguma razão, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa olhando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da bancada, olhando para mim com os olhos arregalados e sem piscar, sorrindo. Eu gritei, admito. Não por irritação, mas por medo. Por alguma razão, naquele momento eu estava com medo. Ao som do meu grito, Lynn saiu correndo da minha vista, com as mãos e os pés batendo no chão, enquanto ela saía correndo da cozinha de 4. Eu não corri atrás dela, nem gritei atrás dela. Eu fiquei apenas lá, congelado, em estado de choque, me perguntando que porra possuía para fazer isso. Gente, vocês estão entendendo? Estão sentindo? Se você não tá sentindo nada nesse momento, se você não tá se arrepiando, você tá morto por dentro. Mas calma que vem mais. Levei um pouco a mais de tempo do que gostaria de admitir para voltar lá para cima, mas finalmente consegui. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo, ou pelo menos fingindo. Fiquei ali por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em cima de mim no momento em que eu fosse para a cama, mas ela não fez isso. Subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda, e eu estava começando a me perguntar se tinha sonhado tudo isso. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar um café, e depois de lhe entregar sua caneca e beijar sua bochecha, decidi perguntar a ela sobre isso. O que foi aquilo ontem à noite? Eu perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa diante da xícara de café,
balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. Você estava me espiando de novo, Dalili, eu disse, apontando para o local no chão, perto do balcão da cozinha. Ela seguiu meu olhar, e quando olhou para mim começou a rir. Ela riu tanto que eu não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta às vezes, sabia disso? Eu disse. Ela riu e colocou a xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço. Você me assusta o tempo todo, então acho que estamos empatados. Ela brincou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto dirigia, fiquei pensando em como foi assustador vê-la sorrindo para mim daquele jeito, atrás do balcão. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se afastava. Eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba, apenas tentando se juntar a mim em meu amor por todas as coisas de terror. Não é como se eu tivesse medo dela, mas ainda não me pareceu totalmente normal. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez ela até conseguiu entrar no velho baú da avó, que ficava ao pé da nossa cama. Eu talvez nem soubesse que ela estava lá, se as velhas dobradiças do baú não a denunciassem. Ela tinha tampa apoiada o suficiente para que apenas a metade do seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Foi estranho. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo que eu pude fazer foi olhar. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo isso. Ela não respondeu, mas fechou a tampa lentamente, trancando-se dentro do baú. Eu simplesmente fui embora, me sentindo perturbado. Eu não entendi por que ela estava fazendo isso, mas claramente a deixou feliz. Eu só esperava que ela se cansasse do jogo rapidamente. Lynn não me espiou pelas 2 semanas seguintes. Comecei a pensar que ela havia terminado sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Certa noite estávamos assistindo a um programa na Netflix. E eu, brincando, disse que não a tinha visto me espiando ultimamente, e que ela devia ter desistido do seu jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: Talvez eu tenha apenas melhorado nisso. Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Outra parte de arrepiar, mas uma coisa que eu reparei é que a questão da Lynn não é assustar a pessoa, tipo quando você se esconde e quando a pessoa passa perto você faz bu. O negócio dela era ficar vigiando, e se ele não pegasse ela no flagra, só Deus sabe quanto tempo ela ficaria vigiando ele. Imagina alguém te vigiando sem você nem saber. Nos dias seguintes, eu não consegui parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e simplesmente não percebi? E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a ficar paranoico, verificando constantemente se ela estava olhando no canto atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à minha vista. Eu me sentia estúpido e um pouco louco. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás dos móveis e das paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas pioraram muito. Lynn saiu para casa de uma amiga e eu deitei no sofá e joguei alguns jogos no meu laptop. Por volta das 9 da noite, entrei no chuveiro e enquanto lavava o shampoo do cabelo, tive aquela sensação horrível de que estava sendo observado. Abri lentamente os olhos e quase tive um maldito ataque cardíaco. Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada no chuveiro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seus longos cabelos escuros estavam pendurados na cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, os olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Eu gritei e pulei de volta contra a parede. Ela não se moveu, nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava com muito medo. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro, e eu observei sua figura borrada através da cortina enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Eu gritei de novo e pulei do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha reagido de forma exagerada para algum de vocês. Mas brincadeira ou não, eu não iria aguentar aquela merda maluca. Isso é o que eu dizia a mim mesmo enquanto andava pelo banheiro, parando para ouvir a porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e pressionei o ouvido contra a porta do banheiro, esforçando-me para ouvir. Não consegui ouvir nada, mas imaginei a Lynn parada do outro lado da porta, rindo da piada. Senti uma onda de raiva. Fiquei muito chateado por ter ficado com medo em minha própria casa e me escondido no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Alguma piada? Se fosse uma piada era horrível. Que porra é essa, Lynn? Eu gritei.
Essa merda tá ficando irritante de verdade. Esperei que ela se desculpasse ou ao menos me chamasse de idiota. Mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se eu ouvi, e depois um silêncio completo. Lin? Eu gritei, sem conseguir esconder o tremor da minha voz. Não obtive resposta, apenas minha própria respiração pesada. Juro por Deus, para com isso! Eu gritei, batendo meu punho na porta. Eu esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria por mim falando com ela daquele jeito. Eu nunca gritei com ela antes, mas não havia nada, apenas o gotejamento ocasional do chuveiro. Não vou negar que fiquei com muito medo de abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece uma vida inteira quando você está com medo. Finalmente decidi que eu não iria passar a noite escondido no banheiro, então me ajoelhei e espiei por debaixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela me espiando, mas felizmente não vi. Eu podia ver diretamente o corredor até o topo da escada, mas não havia Lin. Eu não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Fiquei olhando por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer do degrau mais alto, mas isso não aconteceu. Levantei-me, minha mão pairando sobre a porta, e me preparei mentalmente para abri-la. Girei lentamente a fechadura com dedos trêmulos. Estava prestes a abrir, quando ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando penso nisso. Um gemido, mais alto do que antes, mas dessa vez eu consegui dizer de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário como se estivesse em câmera lenta e fixei os olhos em minha esposa, que estava me espiando pela pequena abertura. Seus olhos ainda estavam regalados, como sempre, e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que já vi. Eu nem gritei, eu estava com muito medo até mesmo para isso. Suas mãos estavam cruzadas contra o peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter sua excitação. Um gemido curto e rouco borbulhou de sua garganta, profundo e áspero, enviando um arrepio por todo o meu corpo. De alguma forma, descobri a capacidade de abrir a porta do banheiro e desci as escadas o mais rápido que pude, pegando minhas chaves e o telefone na mesa da sala, antes de correr para o meu carro. Eu podia ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Não me incomodei de fechar a porta da frente. Saí de casa o mais rápido que legalmente deveria, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio. Talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pegado um casaco ou mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo ainda estava úmido. Dirigi direto para a casa do meu irmão Chris, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando toda e qualquer ligação e mensagem de texto que recebi. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado em segurança na garagem do meu irmão. Lynn ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas perguntando para onde eu tinha ido e por que saía assim. Gente, vocês entenderam que o tempo todo ela estava trancada no banheiro junto com ele e ela havia fingido que tinha saído para enganar ele? E esse negócio dela de ficar se fazendo de desentendida, ou se de fato ela realmente não tem consciência do que tá acontecendo, mas eu não sei qual opção é mais reconfortante. Joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas em uma boxer, mas me disseram para ficar o tempo que precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma pegadinha, mesmo que fosse estranha. Quero dizer, eu não a encorajei durante anos a se acalmar ao invés de ser tão sério o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas definitivamente não era isso que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixava dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da Lynn olhando para mim dentro do armário. Saber que ela esteve lá comigo o tempo todo fez minha pele arrepiar. Ela nunca saiu da porra do banheiro. Em vez disso, entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. A simples ideia de voltar para casa me deixava ansioso. Eu me revirei, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido para dormir para que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi repleto de sonhos terríveis. Todos tinham o rosto sorridente de Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido do sofá e me senti esgotado. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não iria para casa a menos que ela me desse sua palavra de que nunca mais faria merdas assustadoras. Eu só queria minha esposa de volta. Seu eu normal e sério nunca pareceu tão bom para mim. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso.
quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava a sensação, pior ela ficava. Meus olhos desviaram do teto quase por conta própria. Seu rosto estava prensado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com aquele mesmo sorriso escancarado. A baba escorria por seus lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que ela estava lá há bastante tempo, possivelmente a noite toda. Não me incomodei em gritar. Embora tivesse medo, a raiva superava qualquer medo que senti naquele momento. Pulei do sofá e bati a palma da mão no vidro. Lin, você tá louca? O que diabos há de errado com você? Vá pra casa! Eu gritei. Agora! Ela não se moveu e sua expressão medonha nunca mudou. Na verdade, seu sorriso apenas cresceu, como se ela nunca tivesse estado tão feliz na vida. Eu podia ouvir Chris, sua esposa, descendo as escadas. A Lin ouviu eles de alguma forma do lado de fora. Sua cabeça mexeu levemente na direção deles, e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Virei-me e vi ele e sua esposa Rebecca descendo as escadas correndo. Quando voltei para a janela, Lynn havia sumido. O único sinal de que ela estava lá eram as 2 manchas de baba ainda escorrendo pelo vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca que acordaram e viram Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos, quem não ficaria? Chris e eu saímos para o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra, apenas um leve recuo. Animal, provavelmente. E chutou, e eu não discuti. Ele e Rebecca presumiram que eu sonhei o episódio inteiro, mas eles não entenderam, e eu estava cansado demais para explicar a eles. Faltei no trabalho aquele dia e desliguei meu celular. Eu não queria enfrentar a Lynn. Apenas conversar com ela era demais para mim naquele momento. Eu realmente comecei a acreditar que algo irreversivelmente errado estava com ela. Que não importava as promessas que ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos. O pensamento me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte daquela manhã. Ao meio-dia, percebi que estava pronto para confrontá-la. Dar a ela uma última chance de se explicar. Eu deveria pelo menos isso a ela, depois de 6 anos, disse a mim mesma. Liguei meu telefone e vi dezenas de mensagens de texto que ela havia enviado, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos falar? Eu te amo. Por favor, me liga. Estou realmente preocupado. Você pode responder? Apenas volte para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que ela me amava, que me queria em casa, como ela estava preocupada. Nem um pouco abordando a merda maluca que ela fez, como se ela não estivesse agindo como uma personagem de um livro de Stephen King. Até seus textos eram diferentes. Ela normalmente mandava uma bíblia só para me dizer para comprar pão. Você pensaria que ela teria mais a me dizer depois de suas travessuras bizarras. Eu sei que provavelmente parece infantil para algum de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação, mas se você visse o jeito que a Lynn olhou para mim, como ela saiu correndo de 4 como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então eu acho que você acharia minha reação justificável. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Só acordei ontem depois do meio-dia e felizmente não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer, porque não é da minha conta, mas essa briga é algo que pode ser consertado? Perguntou Rebecca. Ela fez um sanduíche para o almoço para nós dois, e eu sabia que ela queria falar sobre o assunto sem parecer intrometida. Eu não sei, eu só... Ela é uma pessoa diferente, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubesse de toda a extensão da loucura de merda com a qual eu estava lidando. As pessoas mudam bem, mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês dois só precisem conversar sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, tenho certeza que pode ser consertado. Ela disse, sempre calma e cuidadosa com as palavras. Acho que já está além disso. Não acho que conversar ajudaria. Só não confio nela. Eu disse. As palavras me doeram o coração. Eu sentia falta e amava minha esposa, mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Lynn ama você. Ela deve estar absolutamente arrasada, ela disse. Não tenho mais certeza disso, eu disse. Bem, ela certamente me pareceu assim. Nunca vi tão chateada, muito diferente da Lynn que eu conheço. Rebecca disse, balançando a cabeça tristemente. Demorou um minuto inteiro para que suas palavras realmente fossem absorvidas, e quando isso aconteceu, senti o pavor percorrendo minha pele. Espera,
O que você quer dizer? Você a viu? Você viu Lynn? Eu perguntei. Minha boca de repente secou. Rebecca sentiu casualmente, como se esse fato não fosse combustível para pesadelos. Talvez para ela não fosse. Ela passou por aqui essa manhã, logo depois que o Chris saiu para o trabalho. Ela disse, limpando os pratos da mesa. Mas eu não vi o carro dela, talvez tenha pegado um Uber ou algo assim. Becca, o que ela disse? Ela entrou? Eu perguntei, o suor começando a escorrer pela minha testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos, como se um predador tivesse escondido atrás deles. Não, ela só perguntou se você já estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Apenas disse para deixar você dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Perguntei. Não, ela parecia horrível, como se ela não dormisse há dias. Acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor ao saber que pelo menos ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria ir para casa, mas sentia que devia a Lynn ajudá-la se pudesse. Eu não tinha feito um juramento de amá-la e honrá-la na saúde e na doença? Claramente ela estava doente. Se ela estava doente, o que eu realmente acreditava que estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda que ela precisava. Mas eu nem sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia, e além disso, que diabos eu iria dizer a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarro que fosse, ela ainda não tinha cometido nenhum crime. Ainda não, de qualquer maneira. A polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando, mas isso não foi uma brincadeira. Parecia errado, perigoso mesmo, como se algo sinistro tivesse escondido sob seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, tinha todo o direito de interná-la. Mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Ela obviamente conseguiu enganar a Rebecca, fazendo-a pensar que era apenas uma esposa preocupada, contanto que os médicos não considerassem que ela era um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser libertá-la após 72 horas. Eu me senti perdido e oprimido. Então fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite. A mãe dela, Mariane, e eu nunca nos demos bem. Nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era muito fácil de se conviver. Ela quase nunca sorria e, quando fazia, apenas seus lábios se moviam em sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela exalava uma aura que parecia estar permanentemente desconfiada. Eu a encontrei 2 vezes e ambas foram visitas muito curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava para a filha dela. Lynn sempre nos conduzia para fora rapidamente, pois ela não queria que eu me sentisse desconfortável, o que me deixou grato. Estar na companhia da mãe dela parecia quase insuportável, como andar sob vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância, então não precisávamos vê-la com frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas tinha que falar com alguém, e alguém que conhecesse a Lynn melhor do que eu. Então cerrei os dentes e fiz o que tinha que fazer. Sim, ela respondeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu, Ben. Você tem um minuto para conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua de irritação. Estou preenchendo alguns cheques, mas se você insiste, suponho que posso reservar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse friamente. É sobre Lynn. Ela está agindo de forma estranha, e eu queria saber se você tem alguma ideia se havia algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil seguir sua linha de pensamento, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Quase pude vê-la parada ali, com seu suéter fino e calça comprida, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho, ou possivelmente algum problema de saúde mental. Perguntei. Houve uma pausa longa e desconfortável que não pude dizer se ela estava apenas pensando ou alguma outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Não tenho certeza se esta é uma das suas piadas, Benjamin, mas se for, não acho graça nisso. Agora tenho negócios a tratar. Como disse, então, se você não se importa... Ela disse, mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Mariane, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental de Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela e imaginei que, como mãe dela, você também estaria. Eu disse, minha frustração é evidente em minha voz. Se você realmente está preocupado, sugiro que envolva profissionais de saúde. Não sei o que espera de mim. Ela explodiu. Eu podia dizer que ela estava a segundos de desligar,
e por algum motivo eu estava desesperado para não deixá-la. Tive a sensação de que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Por favor, se não for por mim, faça isso por Lynn. Tentei. Ouvi uma respiração fraca e trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua personalidade de aço, mas não conseguisse. Mariane? O que houve? Comecei. Benjamin, não sei o que te dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não ligue mais pra cá. Adeus. Tentei ligar pra ela, mas ela desligou. Tentei entender a ligação e sua recusa em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que ela não iria querer ajudar a própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei repassar a conversa, desesperado para encontrar algo que perdi. Depois de um tempo, quase desisti. Até que me lembrei das suas últimas palavras. Procure ajuda profissional. Ela disse essas palavras com um pouco de urgência. Eu podia estar apenas me agarrando a qualquer coisa. Mas não, eu tinha certeza de que a voz dela havia mudado ligeiramente quando ela disse isso. Como se fosse muito importante. O que ela quis dizer? Presumi que ela estivesse se referindo a profissionais médicos, mas talvez ela estivesse se referindo a outra pessoa, alguém que ela, por algum motivo, não se sentia confortável em dizer diretamente. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei que Chris chegasse em casa, e depois de uma conversa muito longa e exaustiva com ele e Rebecca, convenci-os de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Eu não contei tudo a eles. Eu não estava preparado para entrar nisso ainda, mas contei a eles sobre o nosso último encontro. Como ela se escondeu no banheiro, me espiando no armário. Eles ficaram obviamente chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Ainda assim, não achavam que fosse tão sério. Estranho talvez, mas não perigoso. Eles apenas diziam que Lynn devia estar mesmo com algum tipo de piada estranha. Talvez para o YouTube? Rebecca perguntou, mesmo que sem entusiasmo. Chris achava que ainda não devíamos envolver a polícia. Ele se ofereceu para ir comigo e eu aceitei prontamente. Ele raciocinou que conversar calmamente com ela, tentando convencê-la a ir de boa vontade, seria o melhor recurso. Eu concordei em fazer do jeito dele, pelo menos eu não iria para aquela casa sozinho. Fomos até lá essa manhã, logo após o café. Não tinha como eu ir à noite. Quando entramos na garagem, meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas eu ainda não abaixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta, e por uma fração de segundos pensei que veríamos os olhos dela olhando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, no entanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos no bolso, como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejei sua ignorância. Empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo fedor de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou em casa atrás de mim, com o nariz torcido. O que vocês usam para limpar o chão aqui? Merda? Chris murmurou. Cala a boca, eu disse, meus olhos procurando por qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortamente silenciosa e escura, apesar de serem 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas, recusando-se a permitir a entrada de qualquer luz solar. Se eu não tivesse saído 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Percorremos cada cômodo, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, ocasionalmente chamando seu nome. Por que diabos você está olhando embaixo do sofá? Chris perguntou eventualmente. Não estamos procurando sua esposa? Ele estava olhando para mim como se eu fosse um idiota. Vamos subir. Eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. Na subida, meus sapatos esmagaram um pedaço de vidro que parecia estar espalhado por alguns degraus. Percebi que eram alguns quadros do nosso casamento, pendurados na parede ao longo da escada que haviam sido quebrados. A moldura estava torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tínhamos tirado logo após sair da igreja, após fazermos nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto de Lynn. Nunca sonhei que o rosto dela seria uma fonte de terror para mim. Subimos o resto dos degraus e verificamos o quarto de hóspedes, mas ele parecia completamente intocado. Eu estava hesitante em ir ao banheiro. Meu medo naquela noite voltou para mim de uma vez só. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia não ter sido tocado desde a noite em que saí. Eu não acho que ela esteja aqui, Ben. Por que você não começa a pegar suas roupas e tentamos voltar amanhã ou algo assim? Chris disse. Balancei a cabeça e fui para o nosso quarto. Coloquei algumas roupas em uma mochila. Quando verifiquei dentro do nosso armário, me deparei com a origem do cheiro e me engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu a cor do rosto. Ele teve que ficar perto da escada para fugir da visão e do cheiro.
Olhei para baixo em estado de choque, para o que havia dentro do armário do meu quarto. Mergulhado no tapete, havia pelo menos uma dúzia de olhos, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda, outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para todos os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela conseguiu, e me estremeci com o pensamento. Cara, eu pensei que estava mal com o vício de sapatos da Becca, mas foda-se, sua esposa está aqui colecionando olhos. Chris disse, engasgando. Bem, eu acho que deveríamos ir. Ele falou do corredor. Tô ficando enjoado. Tudo bem. Eu peguei minha mochila e fechei a porta do armário para o meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o gosto da podridão na minha língua e não pude deixar de engasgar. Quem diabos alinha olhos no armário desse jeito? Chris murmurou. Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda. Eu disse. Ela não precisa de ajuda, bem. Ela precisa de um maldito exorcista. Ele disse. Você vem ou o quê? Eu não suporto mais esse cheiro. Suas palavras morreram em sua garganta, e seus olhos se arregalaram de medo. E percebi que eu tinha esquecido de olhar debaixo da cama. Eu não perguntei a ele por quê. Eu podia sentir isso. Alguém estava me observando e não achei que fossem os olhos no armário. Eu me virei, os olhos examinando lentamente o quarto. Cristo. Eu sussurrei quando finalmente vi o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, observando-nos com a excitação de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela manteve as mãos juntas logo abaixo do queixo e tremiam ansiosamente. Agora ela sabia que tinha sido encontrada. Eu podia ouvir os ruídos baixos que ela fazia, uma espécie de soluço em sua garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Foi enervante, para dizer o mínimo. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim me dizia para correr, mas eu me forcei a ficar. Essa era minha esposa, não importa o quão distorcida, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tinha que ajudá-la. Lynn, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás, em 2 pequenos movimentos rápidos, como se ela estivesse balançando a cabeça. Amor, eu só quero te ajudar, ok? Você pode me deixar fazer isso? Perguntei. Eu dei um único passo à frente, aproximando-me dela como uma espécie de animal perigoso. Eu te amo, Lynn, eu disse suavemente, dando outro passo para mais perto. Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta, e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e os olhos ficaram grandes como pires. Agachei-me para poder vê-la melhor, e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas dele. Elas tremiam quanto mais eu me aproximava, como se ela mal conseguisse se conter. Lynn, você está ferida? Você está sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados movendo-se para cima e para baixo, como se ela estivesse tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar de nojo. O cheiro que emanava dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, o sangue escorrendo entre rachaduras. Eu sabia que ela não sairia debaixo da cama sozinha, mas não queria deixá-la no estado em que se encontrava. Cheguei mais perto e estendi a mão para ela. Os soluços excitados ficaram cada vez mais altos e suas mãos tremeram, os dedos flexionando. Foi então que pude ver o sangue escorrendo entre seus dedos. Oh meu Deus, Lynn, você está sangrando, eu disse, e instintivamente estendi a mão para pegar a mão dela. Mas antes que pudesse tocá-la, a mão dela saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e caí de bunda. Meu braço queimou e eu pude ver o sangue escorrendo no carpete. Olhei para ela em estado de choque e a vi sorrindo loucamente, seus dedos segurando um grande caco de vidro. Você tá bem aí? Chris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça ligeiramente e acenei para ele, embalando meu braço contra o peito. Quando me virei para encarar a Lynn, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim, e ela também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim, seus olhos fixos em Chris, da mesma forma que o leão faminto olharia para um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas estava retorcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, o caco de vidro ainda em sua mão. Chris, corre! Vai! Eu gritei. Ele ainda devia estar com muito medo de se mover, porque 1 segundo depois senti minhas costas baterem nele. Ele estava parado no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa.
Lynn rastejou completamente para fora da cama e ficou parada na porta do quarto, o rosto contorcido de raiva. Todo seu corpo estava visivelmente tenso. O sangue escorreu por seus dedos e caiu do chão. Jesus, Lynn, Chris disse. Você tá brincando de esconde-esconde? Estendi a mão e empurrei em direção aos degraus. Mexe sua bunda, Chris. Eu disse o mais baixo e firmemente que pude. Lynn balançou a cabeça em movimentos rápidos e bruscos e começou a sorrir, abrindo cada vez mais a boca, de modo que seu queixo parecia tocar o peito. Ouvi Chris murmurar uma oração, então ele desceu correndo as escadas. Fiquei no topo da escada, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e a autopreservação. Eu só quero ajudar, eu disse, sufocando as lágrimas. Seus olhos focaram em mim mais uma vez, enquanto ela lentamente levantava o vidro, segurando-o em sua frente. Então ela começou a correr em minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente meu corpo assumiu o controle e desci as escadas pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Cheguei à porta da frente antes de senti-la pular nas minhas costas, envolvendo os braços de volta do meu pescoço, a boca aberta perto do meu ouvido para que eu pudesse ouvir aqueles sons terríveis de soluço de perto. Eu a sacudi de cima de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor lacinante nas costas enquanto ela se afastava, mas eu abri a porta da frente e fugi para o carro. Chris estava no jardim da frente, falando no telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e entrei. Chris entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com a polícia. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós, mas ela não estava. Fui direto para um socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca, mas é claro que Ellie não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou um parente por um tempo e entrar com uma ordem de restrição assim que pudesse, mas nenhuma dessas coisas importaria. De alguma forma eu simplesmente sabia. Deixei o Chris em casa e fui para um hotel a 1 hora de distância. Eu queria colocar a maior distância possível entre mim e Lynn. Foi aqui que estive nas últimas 4 horas. Pensei que talvez a polícia a encontrasse. Talvez conseguisse a ajuda que ela tanto precisa. Mas agora eu acho que não. Porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada, mas eu imediatamente soube o que era. Não havia como confundir o olhar da minha esposa. Comecei a digitar isso imediatamente depois. Eu não sei o que fazer. Tô sozinho e com medo. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado. Se você já viu outro vídeo aqui do canal, provavelmente você vai perceber um padrão, que as creepypastas que eu falo que são as minhas favoritas têm a mesma pegada, de alguém que você conhece a vida toda, começa a agir de uma forma esquisitíssima, cabreira do nada, porque é apavorante, é uma pessoa que você já tá confortável, uma pessoa que você tem o padrão de vida, que começa a agir de uma forma estranha. Pavoroso. No lugar dele, eu acho que ele ainda resistiu demais. Eu teria fugido provavelmente na primeira. E eu nem teria voltado pra pegar minhas coisas naquela casa. Pra que precisa de roupa? Precisa das suas coisas, sua vida? Deixa sua casa pra trás. Segue teu rumo. No vídeo que eu fiz com uma creepypasta bem parecida com essa, uma pessoa até chegou a comentar sobre essa creepypasta que eu tô contando agora, porque elas são bem parecidas, só que essa é bem maior. E eu acho até um pouquinho mais assustadora, mas eu amo ela. Então não esquece se você tiver alguma sugestão de me mandar, mas por hoje é isso, durmam bem. Mas e se ela simplesmente agisse normalmente na